Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho aqui comigo o Stanislau Júnior, que vai trazer um pouco sobre esse assunto conhecimento descomplicado. Stanislau, seja bem-vindo Obrigado. e fale um pouco sobre o conhecimento descomplicado, mas primeiro eu quero saber quem é o Stanislau. Fala um pouco de Bom, você pra gente. Stanislau, ele é filantropo, né? Não sei como é que pronuncia, filantropia, faço filantropia Certo. muito. Tá praticamente a coisa que eu mais faço na minha vida, desde que eu me formei no ensino médio, desde a minha infância, pratico com aqueles que me ofendiam de alguma forma, entendeu? Profissionalmente, eu tenho várias formações profissionais, como a de matemática, logística, psicopedagogia, aí depois eu segui a linha da psicanálise, tem as formações, psicanálise, gestalt terapia, formações humanistas, nas áreas humanistas, como psicotrauma, um pouco da experiência somática, mas não todo o curso. Deixa eu ver. Theta Healing, eu tenho Theta Healing, eu sou instrutor de yoga, conheço profundamente as técnicas de yoga e meditação, Certo. pratiquei por mais de 10 anos. Todas essas ligadas à área tipo psicoterapeuta, assim, né? Não, é ligado à Índia mesmo. Ligada à Índia, né? É. E todas elas você foi estudando de acordo com a sequência ou você foi Eu fui pegando vários professores de cada linha certo? e praticando tudo aqui dentro de Vitória, de Vila Velha mesmo. Vitória e Vila Velha. Uhum. E no início disso aí, a primeira foi quando você se interessou por essa área foi a primeira que você buscou foi qual? Quando eu li sobre Hermógenes, professor Hermógenes, Professor Hermógenes. E você tinha qual idade, né? Mais ou menos, você lembra? eu tinha meus 28 anos, por É, aí. né? E você falou no início sobre uma questão lá na adolescência ou infância, né? Que você tratava como? Hoje é falar de um bullying, né? Era sobre Sim, isso que era acontecia. sobre isso que acontecia. E aí você tratou de que forma esse tempo aí? Só pra gente entender Com a não violência. com a não violência, né? É tipo assim, é saber que cicatriza, que eu posso reagir, cicatriza. É lógico que criança, né, você reage, Uhum, você tá brincando, né? certo. Mas depois que começou a entrar as doutrinas na minha vida, que já foi logo na infância, aí eu comecei a agir de outra forma, entendeu? Eu agi com a não violência. A melhor forma de agir é essa, né? A É, não violência, é porque você começa a pensar assim, eu vou bater nessa pessoa, aí depois ela vai querer me bater de volta. Aí a gente sai vai todo ser lá e machucado. cá e não vai Vai adiantar ser nada. lá e cá. Hoje a gente pensa nas conversas. Se a gente tem um debate ideológico com uma pessoa, de uma divergência ideológica, Certo. de uma zona de divergência ideológica, às vezes é melhor você fazer igual o Buda fazia, né? Ele extinguia naturalmente a discussão, entendeu? E voltava ao trabalho dele de filantropia Certo. No caso desse. com seguidores. Para parar dessa forma, igual você citou Buda, o que seria um exemplo assim para hoje? Vamos supor, um adolescente sofre um bullying na escola. Sim, E qual seria a forma correta dele agir? Que hoje a gente tem muitos casos até de suicídio, né? sim, e eu já passei por essa fase. Você pensou em Pensei. suicídio? Pensei porque o meu caso foi muito violento. E foi violento e foi envolvendo várias instituições.
envolvendo a escola técnica, envolvendo a UFES, envolvendo até magistrado, magistério, né? Uhum. Professores que não aceitavam eu não reagir, que eu tinha que reagir porque era uma doença mental, não reagir, entendeu? Quiseram fazer até aplicar testes em mim, mas não, era um princípio que eu seguia, entendeu? Entendi. Era um princípio de vida que eu seguia. É uma Por opinião que você tinha, né, uma- formada diante de base comprovada que você tinha, né? de base comprovada dentro das filosofias que eu seguia, né? Entendo. Então, e a partir daí que veio o conhecimento descomplicado? Não, o conhecimento descomplicado ele vem décadas depois. Depois de muito estudo, né? Depois de muito estudo, depois de uma vida praticamente toda quebrada, esquecida, no anonimato, na invisibilidade, aí eu começo a escrever. Eu falo assim, eu tenho uma experiência, eu tenho uma experiência espiritual, Certo. e a partir dessa experiência espiritual eu começo a, a escrever sobre todo tipo de conhecimento humano. Ele pode, ele pode ser só ocidental, porque eu não estive na Índia, eu não estive na China, mas eu vou citar, por exemplo, o taoísmo, eu vou citar o Vedanta, entendeu? Eu também não sou alguém assim próprio de uma classe de Vedas, de Vedanta, Uhum. entendeu? Eu estudei o que eu estudei na prática do yoga, entendeu? Que o yoga é um desdobramento do Vedanta e do Bhagavad Gita, dos Upanishads, do Bhagavad Gita. Você pegou, no caso ali, uma extensão, né? Não ficou num assunto só, né? Você foi. Eu peguei uma extensão, por exemplo, Uhum. eu peguei assim, eu tenho um princípio mental a partir da arquitetura, do estudo da arquitetura mental que eu tenho, Certo. entendeu? Já que eu sofri vários bullings e tive um ego meio que fraturado, assim, entendeu? Uma energia psíquica muito distorcida, Foi muito assim, abalado, né? foi muito abalado, entendeu? E eu tinha um lema assim que eu falava, eu não vou desistir, eu não vou desistir, entendeu? Então eu entrei tipo num movimento assim de me descobrir, de me renovar com Jesus, entendeu? Me renovar, mas com Jesus, não um Jesus fantasioso. E só uma pergunta, como é que foi esse momento assim? Você chegou. Era como dormir, acordar dessa forma, igual você falou, que ficou quebrado, destruído. A partir do momento que eu vi meu nome citado por grupos de colegas, Uhum. que hoje são meus colegas, E inclusive, como era assim pra você? Botar a cabeça no travesseiro pra dormir era desesperador, é né? desesperador. Era praticamente é um fim do mundo. Você querer não existir, entendeu? Você entra para um tipo de pensamento que você quer se reduzir ao nada, entendeu? É aí que vem é tido em uma das minhas formações, aí que eu comecei a me especializar em tudo que tem a ver com a psique, com a psicossomática, Certo. terrorismo, entendeu? Terrorismo na escola, né? Que tinha aqui muito aqui, né? O terrorismo político, por exemplo, entendeu? Tinha muito aqui em Vitória, entendeu? E, e eu passei por isso. Onde eu ia, riam de mim, entendeu? Então eu tive minhas estruturas abaladas. E, Tinha, e muitas das vezes, assim, poderia ser até um pensamento assim, em alguns momentos de tanto acontecer, você acredita que em alguns momentos nem tinha gente
Já estava rindo. acontecendo. Você já imaginava, tipo uma esquizofrenia, né? Aí entrou no espectro esquizofrênico. Porque a esquizofrenia, ela pode ser causada por você, Uhum. tipo, você provocar um sofrimento em alguém, depois se matar, depois fazer alguma coisa contigo, e você vir em outra vida, né? Tô falando dentro de um pensamento de Kardec, né? De Certo. espírito, né? Uhum. E você voltar em outra vida esquizofrênico, sem aguentar aquela realidade, um perispírito deformado, ou Certo. você pode viver isso numa vida só, entendeu? E é tipo assim, vamos falar assim, é um infernozinho, né? Não, com certeza. Uma Você, perseguição, né, ah, que a pessoa sofre, né? você sofre uma perseguição sem ter mais ninguém lá, entendeu? Eu já vi alguns casos de esquizofrenia que a pessoa fala assim, ó, aquela pessoa que tá ali, ó, tá lá, ó, tá vendo? Tá rindo da minha cara. Exatamente. Mas Eu você olha, passei por eu já isso, presenciei, eu já presenciei. A sim, pessoa fala, tá rindo da minha cara ali, ó. Eu já falei com ela pra parar de fazer isso comigo. Aí eu olhava assim, a pessoa às vezes não tava nem olhando pra cá, tinha uma pessoa longe, uma entendeu? pessoa que não tava nem participando da situação ali, não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Então, eu fui mais longe que John Nash. Você já viu a história, o filme Brilhante, Uma Mente Não, não. Brilhante? Não, não. Recomendo que vejam Uma Mente Brilhante, entendeu? E ele fez o quê nessa? Ele começou a se pesquisar. O momento gatilho que ele falou assim, não, eu vou vencer essa doença, foi o momento que ele falou assim, eu vou pesquisar a minha arquitetura mental, o meu sistema de funcionamento. E Aí foi eu, bem parecido com o seu? não, o meu foi bem mais leve. Foi bem mais leve, né? O meu foi por causa dos bullying, entendeu? Aham. E no momento que você começou a escrever o Conhecimento Descomplicado, Aí ele você vê, já estava se preparando para essa melhora ou você ainda estava no momento e você resolveu escrever? não, já tinha passado, isso foi mais ou menos em 2007 que ocorreu isso aí. Mas teve, não posso negar aqui, já que eu entrei nesse assunto, né? Uhum. Eu não posso negar aqui que teve uma presença espiritual manifestada e materializada no meu quarto, Certo. Como que foi? entendeu? Pode É contar um, pra gente? posso. É como você vê um emissário, assim, um emissário de Deus, sabe? Certo. É alguém que é muito superior a você, muito mais moralmente, assim, e a própria presença dele, ela gera no seu coração uma comoção muito grande, entendeu? E você começa a chorar. É como se você recebesse uma visita de um ser espiritual? Foi uma visita de um Foi uma ser visita, né? espiritual, mas um ser espiritual, só para você ter ideia, ele não tinha forma humana, ele tinha forma esferoidal, assim, entendeu? Certo. Aí eu entrei em muita comoção. Depois ele deu uma energia para mim, porque parte dele adentrou no meu sistema, como se ele tivesse dado um quanto de energia para mim, E isso foi no seu momento mais difícil, né? no momento mais difícil. Que eu pensei assim, talvez foi o que eu não pensei em me matar, entendeu? Mas tipo assim, eu pensei em não existir mais. Eu pensei em me mudar daqui, de viver numa favela, entendeu? Eu tava pensando de A vontade era só ficar sozinho, né? só ficar sozinho. Aí apareceu essa presença em 2007. Depois eu passei por uma internação. Aí lá eles falaram, você tem uma internação e eles falaram, ó, é uma esquizofrenia leve. Uma esquizofrenia, mas é uma esquizofrenia leve. Talvez não seja nem a esquizofrenia. O diagnóstico, talvez o diagnóstico não seja esquizofrenia, seja uma psicose, Certo. entendeu? Mas é leve.
entendeu? E a partir daí, como eu já tinha conhecimento de uma mente brilhante, de pessoas que tiveram casos assim, e eu sempre fui um rapaz muito bem orientado, assim, entendeu? Um coração de boa índole, entendeu? Certo. Pra você ter ideia, as pessoas que fizeram isso comigo, elas são minhas amigas hoje. Que bom, né? Eu peguei esses livros aí e estou divulgando para todos eles como presente, entendeu? Nem Olha estou que benção. vendendo, Olha que benção. A entendeu? pessoa parar e analisar, né? Falar Que assim. aquilo que aconteceu ficou lá atrás, você nem deixou, isso não deixou marcas, né? E mesmo que tenha deixado marcas, eu não tenho sentimento de retribuir com mal com mal. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Isso fere a vida, isso fere as leis morais da vida. Na Bíblia diz isso, Na né? Bíblia Não diz combater o isso. mal com o mal. Não bater o mal com o mal. Se você tem um adversário, se você tem um grupo de pessoas, se você tem uma mentalidade de pessoas que estão naquela fase em que eles acham que eles podem fazer tudo com o outro, se eu fui aquele que foi o escolhido para ser agredido, entendeu? Eu falei assim, eu vou vencer com o trabalho. Aí eu fui dirigir carreta. Depois dessa aparição espiritual, eu fui dirigir carreta. Eu comecei a estudar astronomia, comecei a estudar Vedanta, Bhagavad Gita, a Torá, do aramaico, né? Uhum. Do grego, do aramaico, do hebraico. São estudos profundos. São estudos profundos. Eu estudei com Haroldo Dias, né? Do canal do Haroldo Dias, não que eu tenha estudado com ele, entendeu? Aham. Mas eu senti que o espírito dele estava ali me orientando de alguma forma. É porque o conhecimento vai te libertando, né? Ele é uma pessoa espetacular. Porque a partir do momento que você busca Sim, mais conhecimento, ele vai te clareando outras coisas, sim, né? Igual eu já vi vários estudos que comprovam que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. não, Ele tem que estar em comunidades, ele tem que estar não vou dizer bandos, né? Mas tem que estar junto com uma tribo, né? Vamos dizer assim. sim, Às vezes tem um que ele gosta de pescar, outros gostam de ir para as montanhas, né? Tem sempre os grupos, o grupo de pedal, né? sim. Então ele não foi feito para ficar sozinho. E no momento que existe a depressão, a pessoa só quer ficar sozinha, né? A depressão e outras coisas também, a esquizofrenia também. A esquizofrenia, às vezes no meu caso, eu não queria mais ficar sozinho. Depois que eu tive a energia que eu recebi, né, do espírito, que eles falaram que foi tipo um surto, né, um excesso de energia psíquica, né? Talvez tenha sido também, talvez tenha sido Que seja, né? que Mas seja, né? que fez bem, Mas me fez, né? fez um bem danado. Tipo assim, eu entrei parece que eu entrei no sétimo céu de Platão, né? É, sai De, de uma de ordem para Ptolomeu, outra né? totalmente diferente, né? Exatamente, aquele salto quântico, né? É, Mas que precisava, assim, de um remedinho para para controlar esse nível de dopamina, né? É nesse sentido que o remédio é importante. é isso aí. Entrou como peça importante. Igual eu sempre falo, eu falo até com minhas filhas. Eu tenho Sim, duas filhas, eu falo sempre com elas assim: viva a sua experiência, sim, né? Igual você viveu a sua experiência. Quem com mais propriedade do que você para falar sobre depressão e esquizofrenia, né? exatamente. Eu não posso falar. Você tem autoridade para falar, Sim. E eu né? fiquei anos achando, e ainda tem psicólogos que pensam, médicos, né? Psiquiatria muito engessada ainda, entendeu? Eles acham que uma pessoa como eu não pode exercer uma função terapêutica, entendeu? Eu lutei contra isso. Eu acredito mais na sua função terapêutica do que quem não teve experiência. É Como porque que uma pessoa fala de algo que ela não viveu? eu fui num lugar, eu fui em locais que as pessoas atendiam
O psiquiatra não podia dar um abraço não podia por regulamento, entendeu? Então, e outra, o que cerceia a psiquiatria é de um dogmatismo enorme, entendeu? É um dogmatismo que tem um propósito civilizatório e de progresso, entendeu? Que eu estudei um pouco de psiquiatria também, na psicanálise, né? Uhum. Eu fiz muitos cursos mesmo, eu tenho mais de 40 cursos de formação de terapias, terapias com PhDs, psicotraumatologia, um curso que eu fiz com a Liana Neto, com a Cecília Laureano, que são referências terapêuticas internacionais. Entendeu? Eu estudei com a Nélia Pancréas Rossi, entendeu? Que é praticamente um avatar nesse mundo, entendeu? Um avatar mesmo, entendeu? Quando ela entra num espaço desse aqui, é como se você sua mente começasse a entrar numa frequência onde você altera até seu campo vibracional. Nossa, que coisa boa, né? Você começa a sair fragrância do seu corpo, entendeu? Seu corpo, assim, sem você passar perfume, sem nada, ele começa a dar um cheiro de rosa, assim, entendeu? Uma frequência maravilhosa, hein? Então eu experimentei essas frequências, assim, com pessoas notáveis, entendeu? E a esquizofrenia, eu comecei a sentir quadros de remissão do meu quadro. É como se a tecnologia do meu espírito fosse sanando o processo de traumas. Ainda tem, mas sanou praticamente tudo, assim, muita coisa, entendeu? Tem algo que sempre a gente Fica, né? fica. A gente já nasce com algo assim, né? Já nasce. A gente, igual eu tava te falando aqui antes da gente começar, as coisas que durante a vida a gente tem que perder, né? Exatamente. Então a gente já nasce com muitas coisas que a gente vai perdendo ao longo da vida, alguns hábitos ruins, né? Que levam a algumas doenças, né? Sim. Então, assim, eu acredito que essas experiências que você teve te levam a fazer um trabalho com mais autoridade no campo assim de ajudar outras pessoas, né? E filantropicamente, eu tenho vários projetos. Eu atuo filantropicamente como voluntário total, sem ganhar nada. Às vezes eu tenho que pagar para estar sendo voluntário, Certo. entendeu? Pagar para trabalhar. Porque você sabe da dor do outro. Você conhece. Sim. Você sabe que o outro vai ter uma armadilha dele não querer sua ajuda e você É, tem que investir assim, dar um presente para ele, para você se aproximar e poder ajudar a pessoa, entendeu? entendo. Outros casos, tenho projetos dentro da área da terapia, né? Da psicologia, e tenho projetos dentro da área filantrópica, psicológica, né? E tenho projetos dentro da ajuda nas casas espíritas, né? Que eu frequento. E são da região aqui Que mesmo? são tudo aqui da região. Eu já frequentei a maioria, E entendeu? todas seguem a mesma doutrina? Ou como é que funciona? Todas estudam Kardec. Todas estudo Kardec, né? São Sim. ligadas umas às outras? Então, eu estou querendo trazer uma fraternidade entre elas. Nossa, que bom, né? Que Tipo assim, é unir, né? Unificar. É tipo um projeto de unificação. Por exemplo, eu frequento a Esperança, frequento a UEC, frequento a USL, frequento a Federação, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, eu tenho um projeto, Amigos das Casas Espíritas. É juntar um grupo e fazer uma faxina numa casa espírita que esteja com um problema de higiene, por exemplo. Ver a questão dos materiais de limpeza,
É fazer coisas simples, manuais, coisas que vão tirar do excesso de pensamento, entendeu? Certo. Que inclusive foi uma estratégia que eu usei para fazer a remissão do quadro de alto nível de pensamento e estresse, entendeu? E esse trabalho, por mais que seja assim, igual você falou, limpezas, né? É, É um princípio bom porque a limpeza do ambiente, ela já gera uma boa energia, né? exatamente. Porque muitos dos casos que a gente vê por aí de pessoas com depressão, às vezes ela vive sozinha numa casa e a casa Casa escura. terrível, né? Por exemplo, teve um caso, eu atendi mais de 50, eu consegui tirar mais de 50 pessoas nessa situação. Mas são situações assim, diferentes, entendeu? Certo. E eu tinha autorização para fazer isso. Eu não faço nada sem autorização, A né? autorização vem da casa, Da pessoa, né? no caso, pessoa pré, com pré-meditação de suicídio, entendeu? Uhum. Então eu consegui chegar no coração da pessoa e e tenho autorização dos cursos que eu faço, entendeu? Certo. Então a pessoa ela tava numa cidade, vamos supor, e ela tinha perdido todo o dinheiro dela. E ela tem uma filha, vamos supor. Então, não vou citar nomes, né? Não. Mas a pessoa, ela estava trancada num quarto, com um travesseiro em cima da cabeça, sem um aparelho direito de WhatsApp, para ter um WhatsApp. Uhum. Mas aí pelo projeto que eu estava participando, que era o Mãe Providência, tem que se ter pelo menos um protocolo de que a pessoa tem que ir para o projeto, que ela tem que se nomear lá para ela poder ser atendida voluntariamente. Mas eu vi que não tinha esse tempo, entendeu? Então eu vou fazer assim, eu não deu para me atender nenhuma vez por esse projeto, entendeu? Porque ficava inviável eu atender um projeto que a pessoa pode se assassinar a qualquer hora e eu tá com esse peso aí da sabedoria dessa situação, entendeu? Né? Então eu atendi a pessoa e falei assim, ei, como é que você tá? Mas vai ficar bem e tal. E a gente foi conversando. Então ela saiu de um mergulho, de um mar revolto das emoções, e ela foi para algo mais profundo, mais subjetivo, onde as ondas não são tão barulhentas. Entendeu? E nessa subjetividade, ela pode alcançar um sentimento profundo, uma emoção profunda, Não. às vezes até um estado de humor que pode dar para ela um respiro a mais, um oxigênio a mais na vida, na alma dela. Você Entendeu? falou sobre esse, como se fossem ondas, né? Sim, Níveis, né? sim. A pessoa ela fica num nível mais barulhento quando tá em depressão? É, São vibrações negativas, algo do tipo assim? vibrações muito negativas, entendeu? Porque eu Ah, já vi isso relacionado à música, né? Eu sim, vi algo parecido com isso aí que você está falando, que tem músicas que têm umas vibrações muito negativas, né? tem. E seria dessa mesma forma que essa pessoa, no caso aí, tava e aí você, vamos supor assim, na conversa, ela desceu para uma calmaria, que você falou. É, Explica um pouco mais é, pra gente. é mais ou menos, tipo assim, vamos supor que você tenha vindo, pego um trânsito e tenha tido alguns pensamentos estressantes, Certo. né? Um carro Que que é fechou e o tal, você carro ficou nervoso. fechou, que é a nossa rotina do dia a dia. Certo. Quando você vai praticar uma meditação, ou você tem uma abordagem terapêutica, basicamente você sai do componente que é estressor e você vai para um estado de subconsciência,
que vai se aprofundando para uma subconsciência, até a pessoa neutralizar o estresse, entendeu? Nesse estado, a pessoa começa a sentir corporalmente o efeito de um Rivotril, de um morfina, Calmante, né? Tipo um calmante, né? calmante, uma morfina. É como se uma bigorna de preocupações saísse da cabeça da pessoa e mudasse a chave. Em vez dela entrar num pensamento negativo, ela alcança um estado de alma que ela começa a querer modificar o futuro dela. Primeiro o presente para depois já pensar no futuro. Então, nesse caso, essa pessoa ela saiu do travesseiro e a gente já ficou, e eu já fiquei como coaching dela ali, porque eu sou coach também, planejando como é que seria o processo dela de recuperação financeira dela, entendeu? Então, no caso ali estava ligado ao financeiro, né? ao financeiro e a preocupação com Na o maioria filho, dos casos, com o filho. né? É a maioria dos casos, entendeu? Na maioria Com o dos casos são filho, financeiros, né? Familiares. familiares e tal. Eu vi que tem muitos casos de traição, né? De Sim, casais, traição. que gera muito Às suicídio. vezes um cônjuge começa a querer ter umas ideias assim que contradiz com o coração de outra pessoa, com a mente da outra pessoa, e de repente quer ter umas ideias malucas assim, entendeu? Entendi. E de repente começa a fazer algumas coisas que pode levar o parceiro a um estado deplorável, entendeu? Porque quando existe um casamento, né, tem que ter uma harmonia ali, né, no Uma casal. harmonia. Porque se um fala uma língua, outro fala outra, não vai ter acordo. Se for um casamento superficial, né, no caso, se não houver uma profundidade espiritual ali dentro daquela relação, ou se você coloca todas as suas fichas existenciais em cima da outra pessoa, ao dia que aquela pessoa perder a estabilidade, você perde também. Perde também. Entendeu? Você bota tudo confiança em uma pessoa Toda a confiança. E é natural do ser humano decepcionar o outro. E a gente tem que ter uma mentalidade bem firmada e focada pra gente não se destabilizar com algo que o outro faz, né? Sim. Porque acaba acontecendo depressão em relação a isso aí. Sim. Né? E esse caso aí que você contou, ele foi na primeira conversa, conseguiu já ter um resultado desse? Já. Você, no caso ali, você ouvia mais ou você falava mais? Ouvido. Ouvido, né? Se chama ouvido. Tem que ter ouvido. É 1 hora de ouvir e 5 minutos, 1 minuto de fala, entendeu? Entendi. Ó, o papo tá bom, a conversa tá maravilhosa, mas a gente vai falar do conhecimento descomplicado no próximo episódio do nosso podcast. Porque o assunto foi tão interessante, tão extenso que a gente engajou aqui. Que a gente precisou viver as experiências que você teve. Você passou pra gente aqui uma forma de a gente, como se a gente estivesse dentro de um livro, de uma história, vivendo aquilo que você viveu e trazendo a experiência pra gente e pra quem tá nos assistindo. A gente convida você pro próximo episódio. Fique aí, assista o próximo episódio, que vai valer a pena a presença do Stanislau Júnior aqui com a gente, para esclarecer todas as dúvidas sobre conhecimento descomplicado. Obrigado pela sua presença, agradeço ao Stanislau Júnior pela presença aqui. Obrigado.